Nós vamos estar falando sobre batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco do Espírito Santo, mas dentro desse contexto, tá? Sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, e também tirar aí algumas dúvidas, tá? Então, irmãos, fiquem à vontade para poder perguntar. Abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 11, tá? E nós vamos já começar a ser bem diretos, para a gente poder usar da melhor forma possível o tempo. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Se vocês tiverem caneta, lápis, podem marcar essa passagem. Então nós vemos, poucas vezes na Bíblia, falando sobre o batismo, propriamente dito, o termo batismo. Para entender melhor o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos de entender a etimologia da palavra, ou seja, o significado original, e depois entendermos como que esse termo era aplicado e entendido. Antes de nós falarmos, antes de eu continuar aqui, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, que vocês precisam de entender que os evangelhos, eles ainda estão na antiga aliança. Então, o período dos evangelhos, tá? Ainda é a antiga aliança, até o momento em que Cristo ressuscita dentre os mortos. Então, desse período para trás, ainda é antiga aliança. Está dando para vocês entenderem? Por que eu estou dizendo isso? Porque os evangelhos são livros biográficos, ou seja, estão se contando uma história a respeito da vida de alguém, e no caso aqui é da vida de Jesus Cristo. Outra coisa, são escritos descritivos, não são escritos normativos. Isso está falando difícil. Descritivos, eles estão fazendo uma descrição de fatos que eles presenciaram. Ou seja, os evangelhos, eles estão descrevendo o que eles viram, o que eles ouviram, tá? Em Atos dos Apóstolos nós temos a mesma coisa. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não é normativo também, ele é descritivo. Ou seja, o escritor, que é Lucas, e foi Lucas, ele está descrevendo eventos que aconteceram na história dos primórdios da igreja. Ele está descrevendo, ele não está doutrinando. Quando nós dissemos normativos, nós estamos falando de normas, estamos falando de doutrina. Doutrina bíblica para a igreja, nós começamos a encontrá-las a partir das epístolas. Então, quando nós chegamos em Romanos, e de Romanos em diante, epístolas paulinas, epístolas gerais, nós vamos encontrar então doutrinas para a igreja de Jesus Cristo. Está dando para vocês entenderem? Por que eu estou falando isso com vocês? É para vocês poderem entender que algumas coisas que ocorrem no Evangelho, ou nos Evangelhos,
são descritivas, não são normativas. Algumas coisas que acontecem em Atos dos Apóstolos está no quesito de transição de antiga para a nova aliança. Questões de costumes, questões de dogmas, ou seja, está havendo uma transição. E vocês vão ver que isso gerou, tanto que é verdade, que isso gerou muita polêmica na igreja primitiva. Por quê? Porque os judeus tinham os seus costumes, tinham os seus dogmas, as suas tradições, e eles queriam impor essas tradições aos gentios, o que causou problemas, porque os gentios não tinham os costumes dos judeus, tinham outros costumes. E tanto é que a antiga aliança não se aplica na nova aliança, que houve o primeiro concílio em Jerusalém e foi decidido que os gentios não era necessário observar os dogmas e culturas e tradições dos judeus. Atos dos Apóstolos capítulo 15 foi o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, tá? Tendo isso em mente, vai facilitar um pouco mais da gente entender algumas questões, por exemplo, sobre o batismo. A palavra batismo significa mergulho ou imersão, tá? Então, quando nós falamos de batismo, as pessoas pensam que é apenas aquele ato, simbólico da pessoa ser deitada na água e depois ser levantada. Mas o significado do batismo, ele vai além, tá? Como que era o entendimento a respeito do batismo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Abre aí, Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 1 Coríntios 10, 1 e 2. Pode ler. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Está vendo aí o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que em Moisés, todos os israelitas que estiveram debaixo da nuvem e que passaram pelo mar vermelho, foram batizados naquilo que é chamado de o batismo de Moisés. Então, o batismo não é apenas um mergulho, é mais do que isso. O batismo é um ritual de passagem. Vê se vocês conseguem entender. Eles passaram pelo mar vermelho e isso foi considerado um batismo de Moisés. Ou seja, todos aqueles que passaram por entre as águas do mar vermelho foram batizados no batismo de Moisés. Então, a palavra batismo, embora ela tenha sua etimologia, que significa mergulho ou imersão, ela ganha um significado mais amplo, como um ritual de passagem, estar sob uma circunstância, sobre uma operação divina para um período específico da igreja, da história da igreja. Então, todos aqueles que estiveram debaixo da nuvem e que passaram pelas águas, os antigos israelitas, foram considerados como batizados no batismo de Moisés. Não que Moisés tivesse algo de extraordinário, mas porque ele era a liderança do povo de Deus naquele período. Então, o batismo tem esse significado. Quando nós falamos do batismo para a vida do crente, ele também se reveste desse significado, porque o batismo é um ritual de passagem. Tanto o batismo nas águas, tá? Não é esse o caso aqui, mas como o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Também é um ritual de passagem. E aqui nós encontramos um dos grandes problemas de divergência na igreja. Por quê? Porque em meios teológicos, principalmente
na sua grande totalidade, no meio pentecostal, criou-se, a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. E às vezes, muitas vezes, nos deparamos com pessoas atormentadas por acharem que não tem o Espírito Santo. Pessoas crentes, servos de Deus, pessoas piedosas, pessoas idôneas, achando que não tem o Espírito Santo de Deus porque não falam em línguas, porque criou-se a mentalidade de que apenas quem fala em línguas estranhas é que possui o Espírito Santo ou que possui o batismo com o Espírito Santo, e isso não é um ensinamento apostólico. Na verdade, é um equívoco de interpretação de texto. E eu vou mostrar para vocês aqui que todos os crentes em Jesus Cristo são batizados com o Espírito Santo. Porque o batismo é estar sob a nuvem, é passar por entre as águas, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é estar sob a influência do Espírito Santo, é estar imergido na ação do Espírito Santo em sua vida. Está dando para você poder entender? Então, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com dons. E aqui é necessário que nós saibamos fazer a diferenciação de dons espirituais para batismo com o Espírito Santo. Amém? Ou não amém? Então vamos lá. Todo texto deve ser analisado diante do seu contexto. Um outro problema que acontece em Mateus capítulo 3 é o famoso batismo com fogo. Vocês já devem ter ouvido falar, muita gente dizendo assim: eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, mas eu já fui batizado com fogo. Quem já ouviu falar isso? Amém? Outro equívoco, tá, irmãos? Eu sei que isso aqui vai gerar, como é que eu vou dizer? Isso vai gerar um impacto em muitas pessoas, mas é aquele negócio: eu não posso ir contra a consciência. Eu sei a verdade, eu não posso me deixar levar porque uma grande parte entende errado, e por causa disso eu vou me abster de dizer a verdade. Batismo com fogo aqui é só você analisar o contexto. João está pregando e batizando. Então ele começa, quando ele viu, lá, capítulo 7, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava, batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha a pergunta que ele fez. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura? Ou seja, quem deu a vocês a ideia de escapar da condenação? Ele está falando de condenação, sim ou não? Hein? Sim, está falando de condenação. 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Olha o que ele está falando para eles: vocês não têm fruto de arrependimento. Eram homens hipócritas, eram homens religiosos, mas que tinham a vida toda errada, toda torta. E João está dizendo para eles: vocês têm que produzir fruto de arrependimento. Vocês estão querendo escapar da ira vindoura? Vocês precisam produzir fruto de arrependimento primeiro. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode surgir filhos a Abraão. Eles eram presunçosos por causa da sua linhagem carnal, ou seja, eles depositavam nas obras, principalmente por causa da circuncisão, eles depositavam ali a fé e a segurança deles que eram
escolhidos de Deus e que estavam fazendo a vontade de Deus. E João estava dizendo para eles: vocês estão caminhando para a condenação. No versículo 10, preste atenção aqui, olha o contexto. O machado já está posto à raiz das árvores. Ele diz antes assim: produzi fruto de arrependimento. Quem que produz fruto? Árvore. Agora ele está dizendo: o machado está posto à raiz da árvore. O que João está dizendo aqui? É momento de decisão. É momento de decisão. O machado está aqui, ó, na raiz da árvore. Agora o fruto vai ser averiguado. Quem não produzir fruto de arrependimento vai ser cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo? É o fogo do reteté? Está falando de juízo, está falando de condenação. O machado está na raiz das árvores. A árvore que não a árvore que produzir bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo? Não. É a árvore que não produz bom fruto. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Agora o versículo 11, aquele que eu li com vocês. E agora fica mais fácil de entender. João vai dizer: eu estou aqui batizando com água para arrependimento de pecados, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então haverá um batismo, e quem traz esse batismo é Cristo. É um batismo com o Espírito Santo e é um batismo com fogo. Esse fogo aqui, será que é o mesmo fogo? É óbvio que é o mesmo fogo, porque o contexto está dizendo que fogo de condenação. E vai haver aqui agora um batismo. Todos serão imergidos, todos passarão por essa prova, todos passarão por esse julgamento, todos estarão sobre a influência ou do batismo com o Espírito Santo, ou então serão lançados no fogo da condenação. Batizará com o Espírito Santo com fogo. Versículo 12: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando, olha a divisão, juntando o trigo no celeiro. O trigo vai ser guardado no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É por isso, irmãos, que eu não canso, né? Mas eu sempre repito a vocês: leiam o texto com o contexto, para vocês não incorrerem em erros teológicos, erros bíblicos, erros doutrinários. Se você pegar só o versículo 11 e sacar ele, como muitos fazem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo de Deus aí. Chega cheio do fogo, receba o fogo. Não, irmãos, é um equívoco. Está errado, tá? Aqui está fazendo uma diferenciação entre a obra de Deus, a obra do batismo com o Espírito Santo e a obra da condenação. Esse fogo aqui é fogo de condenação. Amém? Então, quando alguém dizer assim, né, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, receba aí o fogo, pula fora. E esse fogo é fogo da condenação eterna, é o fogo do juízo. Amém? Por que que há essa confusão? E aqui reside um dos grandes problemas na interpretação da Bíblia, que é o problema da exegese. Na verdade, a exegese ela não é um problema, ela é uma ciência de interpretação de texto. O problema é quando a pessoa não sabe usar.
Quando a pessoa não sabe, por exemplo, fazer uma boa exegese, aplicar as regras de hermenêutica, ou seja, interpretação de texto. E a regra mais básica que existe é: analise o contexto. Contexto anterior, contexto posterior, para que você não incorra em erros. Por que existe essa confusão? Porque a pessoa pega esse versículo 11, destaca ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, vai dizer que foram vistos línguas de fogo repartido entre os discípulos. Aí eles fazem a associação. Está vendo aqui, ó? É o mesmo fogo, mas não é o mesmo fogo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado na interpretação da Bíblia e analisar o seu contexto. Ali houve uma manifestação do Espírito Santo e sim, foram vistas línguas como que de fogo sobre os discípulos. Sim, ali era um fogo, né? É a forma como o Espírito Santo se manifestou como fogo sobre os discípulos, mas não é o mesmo fogo de Mateus capítulo 3, como aquele fogo da fornalha, onde foi lançado Sadraque, Mesaque e Abednego, não era o mesmo fogo, como aquele fogo que caiu do céu e destruiu as fazendas de Jó, também não era o mesmo fogo. Então é o contexto que vai nos dizer se esse fogo, ou qualquer outra coisa, qualquer outro tema ou assunto que você estiver estudando, se é a mesma coisa ou não. E nós precisamos de tomar cuidado, muito cuidado com isso. Então, batismo com fogo existe, mas ele não é para o crente. Tá? O machado está à raiz da árvore. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Essa aí vai ser batizada com fogo. Fogo da condenação eterna. O trigo vai ser guardado no celeiro, a palha vai ser lançada no fogo que nunca se apaga. Então, essa é a diferença entre batismo, uma das diferenças, entre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo com fogo não é para crente, é para o ímpio. Alguma pergunta? Não? Então vocês estão melhores do que eu. O Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo para com a igreja, é uma promessa de Jesus Cristo. Abre aí, Jesus, João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então Jesus prometeu o Espírito Santo, tá? Em outra passagem ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Então, na antiga aliança, o Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo é sobre Cristo. Ele está atuando sobre a vida de Jesus Cristo. Aí se cumpre a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas, para pregar liberdade aos cativos, enfim. Então o Espírito Santo está sobre Jesus Cristo, é o ministério dele sobre a vida de Cristo. Um outro ponto importante também, para que nós possamos entender melhor, é a questão da Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender isso, e as seitas, por exemplo, questionam que o nome Trindade não está na Bíblia. Se for seguir esse raciocínio, nem o termo Bíblia está na Bíblia, Então não é porque um conceito ou um termo teológico não está na Bíblia, não quer dizer que esse termo ele não existe.
existem diversas passagens bíblicas, e vocês já as conhecem, que mostram, né, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, com os mesmos atributos, tá? E em Mateus, no capítulo 3, na sequência do que nós lemos aqui, quando Jesus Cristo foi batizado, a Bíblia vai dizer 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, como uma forma corpórea de pomba dos céus. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, em um mesmo texto, em um mesmo evento, nós vemos o céu se abrir e o Pai falando. Jesus Cristo acabara de ser batizado e agora o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de pomba. Ou seja, em um único evento, nós vemos a ação de três pessoas distintas: o Pai falando, o Espírito descendo numa forma corpórea de pomba, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, que acabara de ser batizado. Então, dentre esses e muitos outros versículos, surgiu-se o conceito de Trindade, tá? Um conceito que foi cunhado pela primeira vez por Tertuliano, amém? Então Jesus prometeu que enviaria um outro Consolador. Essa promessa, ela já havia acontecido no Antigo Testamento, lá no capítulo 2 do livro do profeta Joel. O Senhor prometeu que o Espírito dele, nos últimos dias, o Espírito dele seria derramado sobre todos os povos, sobre todas as gente, tá? Então houve essa promessa de derramamento do Espírito Santo. Se nós cunharmos o entendimento de que eu tenho o Espírito Santo e o outro não tem, então nós já vamos ter um problema com o termo derramar. Derramar sobre toda a carne, sobre todos os povos, sobre toda a gente. É óbvio que não está falando de mim, está falando dos santos, daqueles que creem. O Espírito será derramado. O cumprimento, Atos dos Apóstolos, aqui eu vou abrir com vocês, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, aqui está o cumprimento da profecia do profeta Joel, e também o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviaria outro Consolador. Como que eu sei que esse é o cumprimento? Ora, a pregação do apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, em que estava havendo ali aquele tumulto, aquele rebuliço, havendo confusão, porque não estavam compreendendo o que estava acontecendo, Pedro se levanta e começa a pregar. E ele inicia a pregação dele dizendo, em voz alta ele dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha aqui,
Pedro está fazendo a interpretação daquele evento, fazendo alusão a um texto específico do Antigo Testamento. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, e aí ele continua. Então o Espírito do Senhor, a promessa de que ele seria derramado sobre toda a igreja. Ora, dentro do meio pentecostal, criou-se, uma doutrina de que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Porém, o dom de línguas, é um dom. Então, se o dom de línguas pode ser usado como uma evidência de que a pessoa recebeu esse revestimento do Espírito Santo, por que os outros dons também não podem? Sendo que a Bíblia vai dizer o seguinte, que um dos sinais de que o Espírito foi derramado sobre alguém é que essa pessoa teria o quê? Visões, sonhos, profetizariam. Esse é o derramar do Espírito Santo. Então às vezes eu fico vendo crente, perturbado, porque não fala em línguas estranhas. Mas deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes você teve um sonho que se cumpriu? Então isso não serve? Quantas vezes Deus te usou no impulsionamento de momento para dar uma palavra para alguém, seja para exortação, seja para consolação, ou seja para edificação? Ora, isso não serve como evidência? Quantas vezes Deus nos usou em determinadas formas, de determinados jeitos? Isso não serve como evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas? Então, fazer a diferenciação e dizer, um é batizado pelo Espírito Santo, o outro crente não é um desserviço para a obra de Deus. É um desserviço para a teologia bíblica, porque nós não temos respaldo sólido na Bíblia Sagrada para fazer tal afirmação. Mas em Atos parece essa evidência, porque eles oravam e o Espírito vinha sobre as pessoas e eles falavam línguas. Ok, lembra que eu falei com vocês no começo que Atos dos Apóstolos é descritivo, não é normativo, é um período de transição da antiga para a nova aliança, de costumes judaicos para costumes gentios, em muitas ocasiões. Quando nós chegamos nas cartas paulinas e nas epístolas gerais, aonde vocês leem que o cristão deve buscar batismo com o Espírito Santo? Alguém já leu? Tem em algum lugar? Presbítero Edson, o senhor já leu nas epístolas paulinas ou nas epístolas gerais falando que o cristão deve buscar o batismo com o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque não há essa recomendação. E se não há essa recomendação, é porque esse não era o entendimento da igreja. Esse entendimento de uma bênção separada é um entendimento recente, é um entendimento de 100 e poucos anos atrás, do movimento do avivamento pentecostal, da onde a maioria das igrejas pentecostais, ou por que não dizer todas elas, se originaram.
Então, ali surgiu esse entendimento. Mas ao longo dos outros 19 séculos, 1900 anos de história da igreja, não houve esse entendimento. Por que não houve esse entendimento? Não houve esse entendimento porque não houve erro de interpretação nesse quesito. Porque é um erro. Aí, o camarada que fala em línguas estranhas, ou o que profetiza, ele é o bonzão. E o outro que não fala em línguas estranhas ou não profetiza, é como se fosse um cristão de menor categoria. Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso causa dentro da igreja? Divisão. Isso causa dentro da igreja idolatria. Ah, porque o fulano é profeta, então vai todo mundo orar com fulano. Ah, porque o fulano revela, então vai todo mundo orar com fulano. Mas o que demonstra nas nossas vidas que nós temos do Espírito Santo não são os dons, é o fruto do Espírito. Esse sim, tá? Esse sim é evidência de que você tem o Espírito Santo ou não. É o fruto. Porque se você dizer assim, não, o dom também é. Eu não discordo totalmente. Porém tem um perigo aí. Porque no dia do juízo, Jesus, muitas pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei milagres, maravilhas. E Jesus vai dizer para esses assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Eu gosto, irmãos, de prestar atenção nos detalhes, porque Jesus não disse assim: eu te conheci, mas você virou as costas para mim e foi embora. Não, Jesus disse: eu nunca te conheci. É pesado. Então, dizer que a pessoa tem um dom, opera milagre, maravilha, fala língua, profetiza, não é necessariamente uma evidência. Porque muitos vão argumentar isso com Cristo. No último dia, Cristo vai dizer para eles: eu nunca te conheci. Vocês conseguem entender a magnitude do peso dessa palavra? Eu nunca te conheci. É pesado. Então, nós precisamos de tomar um certo cuidado e ter essa compreensão de que ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, estão falando da mesma coisa. Olha, o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, que eu li com vocês aqui, 10, 1 e 2, que aqueles que estiveram debaixo da nuvem e aqueles que passaram pelas águas do Mar Vermelho foram batizados no batismo de Moisés. Olha aí, a concepção de batismo. A concepção de batismo do Espírito Santo é você estar debaixo da influência. É você estar imergido na ação e no ministério do Espírito Santo. Quer ver só uma coisa? É possível alguém se converter sem o Espírito Santo? É? Não, por que não? Em termos geral, sim. Sabe por que é impossível? Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem disse isso foi Cristo. Então, sem o Espírito Santo e sem essa ação, é impossível haver conversão, haver salvação. Uma outra coisa interessante
é que lá em Efésios, no capítulo 2, vocês vão ver que todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Irmãos, o humanismo torna para algumas pessoas inaceitável aceitar a doutrina de Deus, e que a obra da salvação é uma obra que pertence apenas ao Senhor. O homem quer participar, o homem quer ter méritos, quer participar da salvação, ele quer atrair para ele um mérito que ele pertence apenas a Deus, apenas a Cristo. Ora, lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que Deus nos vivificou através do Espírito de Cristo. Como que funciona isso? Ora, se eu estou morto, como que eu posso responder à pregação do Evangelho? Como que eu posso ser convencido? Eu estou morto. Preste atenção aqui. É necessário que seja primeiro comunicado vida ao homem morto. Essa ação é a ação do Espírito Santo de Deus. Veja que o termo cunhado para batismo e o significado, a compreensão é estar sob a ação. Correto? Vai muito, é mais amplo do que apenas um mergulho nas águas. É estar sob a ação. Ou seja, há um ministério do Espírito Santo agora. Porque Cristo prometeu, enviou em Atos 2, mostra a vinda do Espírito Santo. Ele está com a igreja, e agora a igreja está sob influência do Espírito Santo. E todos os que estão sob essa influência, debaixo desse ministério, estão batizados no Espírito. Todos os cristãos, genuinamente cristãos, são batizados com o Espírito Santo. Tá? Então, quando surgiu uma dúvida, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu vou ter que dizer para vocês assim, então aceita Jesus. Né? Vamos fazer um apelo aqui, irmãos. Vamos orar pela irmã fulana, pelo irmão fulano, porque ele ainda não é crente. Porque ser batizado com o Espírito Santo começa na conversão. Começa no momento em que você é morto e ele comunica vida a você. Vamos lá. Alguém que está morto pode ser convencido de alguma coisa? É só você fazer uma experiência. Vai no velório e tenta convencer o defunto a tomar um copo de água. Você vai conseguir? Por que não vai? Está morto. O morto não tem vida, ele não consegue responder, ele não consegue reagir, está inanimado, não tem vida. Então é por isso que a ação do Espírito Santo é uma ação tremenda, é glorioso isso, porque a salvação ela começa primeiro com a regeneração. O Espírito Santo ele vem primeiro e comunica vida, ou seja, ele ressuscita aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser convencida do pecado, da justiça e do juízo, e para que ele possa então se converter. Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em delitos e pecados. É só você ler, não, aliás, lê tudo, lê o livro de Efésios inteiro, capítulo 1, capítulo 2, lê tudo. Estava mortos e ele vos vivificou, está escrito lá. Então, irmãos, isso é norma, ou seja, isso é doutrina para a igreja. Aí nós vamos ver mais para frente que o Espírito Santo ele possui
atributos pessoais. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar a respeito disso, porque algumas pessoas têm algumas dúvidas. O Espírito de Deus, ele é Deus. Na trindade econômica, ou seja, na forma como a trindade se relaciona com os homens, ou na forma como a trindade é revelada para os homens, nós vemos o Pai enviando o Filho, e depois nós vemos o Filho enviando o Pai. Depois nós vamos ver que no ministério de Cristo, em todo momento ele glorificou o Pai. E depois nós vamos ver que no ministério do Espírito Santo, ele glorifica o Filho. É por isso que a igreja é levada a glorificar o Cordeiro de Deus, é porque o Espírito Santo nos impulsiona para isso. Isso é trindade econômica, é a forma como a trindade é revelada para os homens. E tem também a trindade ontológica, e é aqui que nós vemos a trindade e a forma como ela se relaciona entre ela mesma, Pai, Filho e Espírito Santo, fora do relacionamento humano. Fora. Aí nós vamos ver Deus, essência, poder, atributos, todos eles possuem a mesma coisa, a mesma essência, em um só Deus. O Espírito Santo possui atributos pessoais. Irmãos, se eu fosse colocar todos os atributos, a aula seria muito extensa. Mas há na Bíblia todos os atributos que são atribuídos ao Pai, que são atribuídos ao Filho, também são atribuídos ao Espírito Santo. Eu quis marcar aqui alguns atributos pessoais que mostram que o Espírito Santo, diferente como algumas seitas entendem, e tem até algumas igrejas que já estão indo pelo mesmo caminho, entendem que o Espírito de Deus é apenas uma força, e não é, é um ser pessoal. Abre para mim, Jesus, João 14, 26. Abre e pode ler. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Então ele vos fará lembrar. Você pode ler de novo? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vamos lá, ele ensinará. Esse é um ato pessoal ou não? O que seria uma força ativa? Um exemplo de força ativa, a energia elétrica. A energia elétrica fala? Não fala. Ela não tem esse poder, essa capacidade de ensinar. Então, se o Espírito Santo ele vai nos ensinar, ele vai estar agindo como um professor. E como que ele faz isso? Comunicando conosco, falando conosco. Esse é um atributo pessoal. Em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ou fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Comunicação pessoal. Mais para frente vai dizer assim: e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O ato de intercessão também é um ato pessoal. Então, é inteligência. Ele é um ser racional. Ele raciocina, ele fala, ele se comunica, ele expressa. Vontade, Atos dos Apóstolos 16, 7. Abre aí, Jesus. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha aí, ele tem vontade. O Espírito de Deus impediu eles de entrar.
Isso demonstra o quê? Um outro atributo pessoal, que é o atributo da vontade. Ou seja, ele quis que eles não entrassem naquele momento, e eles foram impedidos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo do Senhor. 1 Coríntios 12, 11. Deixa eu ler aqui com vocês aqui. 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Está falando dos dons espirituais. Ele distribui a cada um como Ele quer. Ou seja, é o atributo da vontade. É do jeito que Ele quer. E o outro sentimento, Isaías 63, 10. Abre aí, o Jesus. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, entristeceram o Espírito Santo. Ou seja, ele tem esse atributo, essa capacidade, ou seja, ele possui sentimentos. Entristeceram o Espírito Santo. Então ele se entristeceu, ele se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, ele é dotado de atributos pessoais. Há atributos divinos, tá? São muitos: onipotência, onisciência, onipresença, muitos outros atributos. Todos os atributos da divindade, eles são também atribuídos ao Espírito Santo. Mas eu fiz questão de frisar esses 3 atributos pessoais para deixar bem claro que o relacionamento do Espírito Santo para conosco é um relacionamento pessoal. Da mesma forma como nós nos relacionamos, como nós conversamos, como nós podemos nos tornar mais íntimos de uma pessoa ou não, esse mesmo relacionamento pode acontecer também entre nós e o Espírito de Deus. Daí pode acontecer algumas diferenças do porquê algumas pessoas possuem maior sensibilidade ao Espírito de Deus e outras possuem menos. Não é uma questão de ter ou de não ter o Espírito Santo, é uma questão de intimidade, é uma questão de relacionamento. Olha, tem como você me conhecer sem se relacionar comigo, sem sentar para conversar, sem eu ir na sua casa, você vir na minha, bater papo, caminhar junto, sentar para tomar um café junto, almoçar junto, conversar, eu parar para te ouvir, você parar para me ouvir. Isso constrói o relacionamento. Na verdade, a constituição do relacionamento depende disso, dessa interação. Há pessoas que têm a impressão de que não tem o Espírito Santo, né? E até dizem: eu não sou batizado com o Espírito Santo. É muito provavelmente, primeiro, por causa da compreensão equivocada, tá? As pessoas sentem o poder de Deus, sentem a presença de Deus, mas tem essa compreensão equivocada a respeito do que é o batismo. E há aquelas outras pessoas que não têm essa sensibilidade. Às vezes está no culto, tem dificuldade de sentir a presença de Deus, ou no culto, ou em casa, onde quer que seja, mas é por causa da vida que ele leva, é por causa do tipo de relacionamento que ele tem com Deus, ou que ela tem com Deus. Então, para sermos íntimos do Espírito Santo, precisamos nos relacionar com Ele. Como que eu vou ser íntimo do Senhor se a gente não conversar? Se a gente não caminhar junto? É
impossível. A mesma coisa, o mesmo princípio pode ser aplicado nesse relacionamento com o Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se aprofunde no relacionamento com Ele. Primeira coisa, vai orar mais. Veja bem quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Se a sua prioridade for buscar um relacionamento com o Espírito Santo, você está no caminho certo. Mas isso vai demandar sacrifícios. Vamos ter que sacrificar tempo. Vamos ter que deixar de fazer coisas que nós naturalmente gostamos de fazer. E eu vou dar exemplos aqui. Olha, como que nós vamos buscar um relacionamento com o Espírito Santo se a gente não orar? Como que nós vamos buscar um relacionamento com o Espírito Santo se nós não paramos para ouvir? Se os nossos ouvidos estão tapados. Quantas vezes, irmãos, Deus está falando conosco repetidas vezes e está entrando aqui e saindo aqui. Depois a pessoa fala assim: eu queria tanto ter uma experiência com Deus e eu não tenho. Então destapa o ouvido, desentope o ouvido. A Bíblia vai dizer que em todo momento o Espírito Santo, Ele está falando com a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema está nas pessoas, na capacidade de ouvir ou não, de buscar essa sensibilidade ou não. E muitas vezes as pessoas estão com foco, com a sua prioridade em coisas terrenas, em coisas banais, em coisas secundárias. Aí quer reclamar de não ter uma experiência mais íntima e mais aprofundada com o Espírito Santo. Isso não é questão de batismo, é questão de busca, é questão de sensibilidade espiritual, de você poder ouvir o Espírito Santo falando na sua mente, aquele impulsionamento forte no seu coração. Há pessoas que não têm essa sensibilidade porque está sobrecarregado das coisas desse mundo. Às vezes passamos o dia inteiro mexendo no celular, mexendo no WhatsApp, internet, navegando, jogando, batendo papo, assistindo filmes, seriados e um monte de coisa, mas não nos dedicamos à oração. E aí? Como é que quer ter vida com Deus? Como é que quer ter sensibilidade com Deus? Então, uma das diferenças que nós conseguimos constatar em que o segmento pentecostal, eles vão atribuir, essa maior sensibilidade ao Espírito Santo, e eles vão chamar de batismo, mas vocês podem ver que o grande diferencial deles é que é busca. É por isso que eles vão dizer assim: eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele pensa isso, mas na verdade o que aconteceu ali é que ele se dedicou a buscar a Deus. E aí ele se dedicou a buscar a Deus, ele se afasta do pecado, ele começa a se consagrar, ele começa a jejuar, ele começa a buscar a Deus e pedir dons espirituais, ele começa a pedir a Deus a santificação. Ora, Deus atende. Aí ele vai falar o que depois? Fui batizado com o Espírito Santo. Mas a questão não é essa. Não é que ele foi batizado com o Espírito Santo. O batismo é um ato que acontece na conversão. Ele foi cheio do Espírito Santo porque ele buscou. Vocês conseguem entender? Então, se a pessoa busca, a pessoa recebe.
A Bíblia vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, há essa recomendação para a igreja de se buscar o Espírito Santo de Deus, em buscar estar cheio, buscar ter intimidade com Deus, tá? Buscar estar revestido de Deus. E aí nós temos inúmeras passagens bíblicas que vão nos mostrar essas recomendações: revestimento da armadura de Deus, procurar produzir fruto, o fruto do Espírito Santo. Então, nós temos essas recomendações como diretrizes, como norma para a igreja. E aqui sim mora um diferencial entre aqueles que buscam e aqueles que não buscam. Então, nós vamos ver na igreja, agora num todo, pessoas cheias do Espírito Santo, porque buscam, e pessoas que não têm essa intimidade, que não têm sensibilidade ao Espírito Santo, na maioria das vezes, porque não buscam a Deus como deveriam buscar. Tá bom? Quando as pessoas têm uma compreensão de que o batismo com o Espírito Santo é para todo crente, e que o fruto do Espírito Santo é o que nós devemos produzir, e isso sim são a evidência de que nós temos o Espírito Santo em nossa vida, essa pessoa não vive encucada, se ele é, se ele não é, porque ele tem um relacionamento com Deus, ele ora, ele busca. E a questão não é de ser cheio do Espírito Santo, não é arrumar uma gritaria dentro da igreja, não é estar sapateando para um lado para o outro, correndo, pulando, virando cambalhota, não. Eu entendo que há pessoas que se expressam dessa forma, e aqui nós precisamos entender que é a pessoa que se expressa assim. Deus me tomou, aí ele foi lá, pisou no pé de um, deu cotovelada no outro, derrubou a criança, virou banco, aí é Deus que tomou ele, virou um lutador de vale tudo. Então nós precisamos de ter muito cuidado com algumas colocações que são usadas de forma equivocada. A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar os melhores dons. Busque o dom de profecia, busque o dom de línguas, busque a fé, busque todos os dons, da palavra do conhecimento, que é mais conhecido como dom da revelação. Busca, dobra o joelho e vai orar, jejua por isso, é provável que você vai receber. Não recebe porque não busca, busque, e o Espírito vai conceder a cada um de acordo com a sua vontade para aquilo que for útil. Outra coisa, os dons não é para ninguém se aparecer, os dons não é para ninguém ser idolatrado como uma estrela gospel, não. Os dons são única e exclusivamente para a edificação da igreja e para a conversão de almas. As línguas estranhas, nós temos aqui as línguas que eram faladas em Atos 2, eram línguas estrangeiras, ou pelo menos a compreensão era de linguagens estrangeiras. Pelo menos 13 idiomas foram falados ali, e cada um que estava ali ouvia no seu próprio idioma natal os discípulos glorificando, adorando e exaltando a Deus. Ora, quando eles se dispersaram na diáspora, que cada um volta, ou precisa de ser enviado como missionário, ou seja, ele recebeu esse dom
de falar uma língua estrangeira. Esse dom é usado para a evangelização. Depois nós vamos ver o que muitos entendem como uma língua que não é compreendida. Está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre línguas, que ele vai dizer: quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala somente a Deus. Então, entende-se que ali não é o mesmo dom de línguas de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os discípulos falavam e os homens compreendiam, cada um no seu idioma. É um dom que as pessoas falavam e havia o dom de interpretação, poderia ser interpretado no meio da igreja, mas parece que não é o caso daquele dom de línguas que é falado ali, porque ele diz que quem fala em línguas, nesse quesito ali, naquele caso, não fala aos homens, fala somente a Deus. E depois a recomendação do apóstolo Paulo é: não proibais que se fale em línguas. Então não deve ser proibido. Pode falar. De cristão, o Senhor falou de ser cheio de Espírito Santo, ser cheio de Espírito Santo é ser cheio de Deus. Então nós trabalhávamos lá, nós observávamos, tinha um pastor, tinha um evangelista, um diácono trabalhava lá. Esse só falava das coisas que guarda as coisas de Deus. Falava do culto, da pregação, da Bíblia, louvava. E tinha outros cristãos que estavam lá, eles falavam coisas, se juntasse tudo que eles falavam, para jogar fora. No vídeo dele do WhatsApp, era só pessoas mortas. Eles botavam pessoas mortas, cheias de tiro, foi mais um. E falavam coisas absurdas. Eu falei: rapaz, você como crente, você tem só essas fotos aí. Eu falei: rapaz, você tem que ter uma conduta melhor diante de Deus. Daqui a pouco, eu vi na carteira dele, né, ele mostrou lá, que ele queria ganhar na Mega Sena sozinho. Eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Eu falei: rapaz, você é um rico, Cristo. Se Deus tiver de fazer você rico, você vai ser rico. Deus é poderoso para isso. Entendeu? Aí eu comecei a repreender ele começou a entrar em divergência. E no almoço você estava junto com aqueles irmãos espirituais, pastores, evangelistas, a gente falava das coisas de Deus, o pastor observava. Quando surgiu uma dificuldade na empresa, nós quatro fomos chamados para orar. E eles, os outros, não foram chamados. Ele: por que vocês foram chamados e nós não? Eu falei: sabe por quê? Porque aqui na empresa observam com vocês. Olha o linguajar de vocês, olha o que vocês falam. O assunto de vocês não é assunto de crente, é assunto de mulher pelada. Olha como é que vocês se conduzem perante o ímpio. Olha o mau testemunho de vocês perante o ímpio. Como que o patrão vai chamar vocês se vocês só falam de coisas carnais e mundanas? Nós ali estamos falando da palavra, nós conversamos sobre o culto, nós conversamos ali, não falamos mal de ninguém. Então nós temos uma vida cheia do Espírito Santo para fazer coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque assuntos que entristecem o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. E ali, depois ele caiu em si, ele pediu oração. Eu sei que até depois de 1 ano e meio que eu saí da empresa, ele ligava para mim, ligava para pedir conselho. Entendeu, pastor? Então a nossa conduta vai dizer muito bem quem nós somos. Mas infelizmente tem cristão que quando chega no trabalho, parece que uma tomada desliga de Jesus, ele começa a dar mau testemunho, começa a fazer coisas que não condiz com a posição dele em Cristo. Entendeu? Então uma pessoa cheia de Espírito Santo, você conhece a pessoa cheia de Espírito Santo porque ele fala das coisas de Deus. Ele não fala das coisas que não agradam a Deus. Entendeu? O assunto do camarada só miliciano, o assunto é: rapaz, você só tem assunto de bandido, de miliciano, que fulano agora é dono da... Só esse assunto, por que você não fala da palavra de Deus? Por que você como crente não fala das coisas de Deus? Eu falo isso na igreja, eu não estou mais na igreja. Eu falei: mas você tem o Espírito Santo todo tempo, rapaz. O Espírito Santo não saiu de você porque você não está fora do culto. Fala das coisas de Deus. Deixa de falar desse assunto. Eu vivia repreendendo ele. Depois ele se tornou meu amigo, a beça. Ele: não fala mal do pastor não. Ele era grandão: não fala mal do pastor não, o pastor é meu amigo. Ele caiu em si que ele estava errado. Eu tenho que melhorar, pastor. Eu preciso melhorar. Aí ele pegava, baixava, botava a cabeça do meu ombro.
Tu vai melhorar, vai Deus ter obra na tua vida. Então, irmãos, a nossa conduta diz muito que a gente somos. Entendeu? Então tem muitas pessoas que dizem ser cheio do Espírito Santo, mas o assunto dele não agrada a Deus. Nós temos que ter um assunto que agrada a Deus, tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho, no colégio, aonde quer que nós estivermos. Porque tem sempre alguém nos observando. A nuvem de testemunha está nos observando. Entendeu? Aí alguém, vamos supor, cai alguém lá endemoniado. Como é que vai chamar ele? Vai chamar um pastor, um presbítero, uma pessoa separada, entendeu? Porque vai ver a conduta da pessoa. A conduta diz muito quem nós somos. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente precisa de vigiar, realmente ter uma nuvem de testemunhos nos observando, tá? E viver uma vida de piedade não é fácil. Demanda esforço, demanda muita força de vontade. Tá? Se deixar levar pelas coisas erradas é muito mais fácil do que você se voltar para buscar as coisas de Deus, a não ser que você já estiver acostumado, ou seja, você já criou uma vida e um comportamento voltado para isso. Aí, para essas pessoas não vão ser difícil. Quer ver só? Uma coisa difícil é ler a Bíblia. É difícil. Tá? Mas se você conseguir passar de 21 dias lendo a Bíblia, isso torna-se um costume, um hábito. É difícil orar, é muito difícil orar. Tem que ter disciplina, tá? E às vezes você não consegue orar em casa, mas você está indo para o trabalho, está dirigindo, está no ônibus, aqui mente ligada com Deus, orando. Eu lembro da minha avó era uma mulher de oração, de orar o dia inteiro. Da minha casa, da varanda da minha casa, eu via a minha avó na pia, no fogão, porque a janela era grande, eu conseguia ver a boquinha dela só assim. Não falava alto, apenas mexia nos lábios, orando. Sabia quase todos os salmos, orava direto. Então, assim, uma vida de oração. Às vezes você não vai conseguir tirar aquele período, mas dê um tempo, ore, leve somente oração, busque a Deus. Fala, mano. Pode ser um equívoco, até bom comigo, abrir isso que a gente gosta hoje. Quando eu era criança eu tinha um sonho, acredito que eu sou de muita criança. Quando eu falava para mim, eu admirava o inglês, admiro o inglês até hoje. Com o passar do tempo, na escola antiga, ensinava-se base. Mas eu compreendi o inglês depois que eu vi na internet, principalmente os jogos online. E eu fiquei muito surpreso e contente ao saber que eu conseguia conversar com as pessoas em inglês na internet. Mas não minto. Era uma coisa que eu pedi a Deus, que eu pudesse compreender mais o inglês, já que eu estava envolvido com pessoas que conversavam em inglês. O próprio João, certa vez, foi testemunha disso. Eu consigo conversar fluentemente o inglês com a pessoa na internet. Aqui hoje nós temos uma pessoa que pode ser professora de inglês, que é uma morena. Ela simplesmente pode ensinar inglês. Qual que você tem querer dizer com isso? Em Atos dos Apóstolos, quando aconteceu sobre Amigos, nós sabemos que foram idiomas. E segundo o Senhor aí, Paulo depois explica que aquele que fala em línguas é como se falasse para com Deus. Então dar-se a entender, e sabemos que as pessoas não conseguem compreender, mas pode haver quem traduz, Baseado em tudo que eu falei, eu fico observando hoje que está muito defamado, Quando eu aceitei a Cristo, raramente via alguém traduzir uma língua estranha. Mas naquela época eu já me perguntava, e ainda me pergunto até hoje, porque está mais difamado do que nunca. Então, por mais que eu veja uma pessoa já do ministério, com bom conceito, mas quando ela começa a falar em línguas, eu analiso uma coisa: são as palavras que ela está entendendo. Eu não estou falando que está entendendo, mas assim, se é para falar com Deus, como é que pode ser umas palavras tão curtas, repetitivas, e algumas vezes, no meu entender, até enjoadas? Porque se eu pedir a Deus para aprender inglês e eu consigo conversar naturalmente,
poucas palavras, tiro, muitas pessoas se repetem, e a Bíblia fala com Deus, eu não compreendo assim, porque falar com Deus é aquilo ali que eu quero. Eu queria, assim, poder falar com Deus de uma maneira bem mais expressiva do que simplesmente do que eu vejo, do que eu ouço. Então, mas aí, esse falar com Deus de forma compreensível é a oração. Esse mover do Espírito Santo é quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Então há um impulsionamento do Espírito Santo nele. Então o Espírito ora a Deus. Porque existe, eu não sei aqui, a Recife Petrópolis é um lugar em que há curso de falar em língua. Não, isso aí se é curso, então não é dom. Não, correto? Mas enfim, eu tenho pensado pessoas que quando elas começam com mistério, com línguas, eu acho muito simplório mediante a língua da língua que Deus é. Então assim, eu tenho muito equilíbrio sobre essa questão toda. Entendi. Vamos lá, eu preciso de terminar aqui. Efésios capítulo 1, abre para mim, Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 15. Vai dizer que nós estamos selados pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é um símbolo de propriedade. Significa que nós pertencemos a Deus. Pode ler, por favor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, assim, Paulo não fez distinção. Uns estão selados, outros não. Ele vai dizer assim: todos estão selados a partir do momento que vocês creram. E ponto final. Estão selados, vocês são herança, vocês pertencem. É um símbolo de propriedade. Pertencemos a Deus. E o Espírito Santo é o selo e está sobre a vida de todos os crentes. João 16, do 5 ao 16, a obra do Espírito Santo. Pode ler para mim, Jesus, por favor. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque você receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará
conhecido a vocês. Então está aí, a obra do Espírito Santo. Ele é outro consolador. Ele veio para consolar. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para guiar a igreja no caminho da verdade. E ele veio para glorificar a Cristo. Tá? Então, essa é um resumo, é uma síntese da obra do Espírito Santo para com a igreja. Agora nós vamos falar do fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Eu já vou encerrar, já nós temos aí 4 minutinhos. Mas o Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então está aí. Se existe evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, que ele está imergido nesse Espírito, que ele está sob essa influência do Espírito, então ele vai produzir fruto. O fruto do Espírito, vocês acabaram de ler aí: gozo, paz, amabilidade, enfim, uma série de frutos que vão evidenciar que nós temos o Espírito Santo. Lembra que João Batista falou: o machado está colocado à raiz da árvore? A árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, a árvore boa, a árvore que tem o Espírito Santo de Deus, ela produz o fruto do Espírito Santo, que é essa lista que está em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. E para poder encerrar, o conselho do apóstolo Paulo para as nossas vidas é: enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, o versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, irmãos, só para fazer uma síntese bem rápida: todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Esse evento ocorre no momento da conversão. Há um só batismo, há um só Espírito, um só Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Então, o que há diferença entre as pessoas é que há pessoas que buscam ter um relacionamento maior, uma proximidade maior com Deus, e outros que não buscam. Então, existe essa diferença. Se você busca ter relacionamento, você vai ter mais intimidade com Deus. E se você tem mais intimidade com Deus, você passa a conhecer melhor a Deus. Você passa a conhecer melhor o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você e você ouve Ele. Você tem essa interação. Quando não ocorre essa busca, ou essa busca ela é insuficiente, as pessoas então vão ter uma vida, uma vida que eles não vão ter esse relacionamento com Deus, não vão ter essa sensibilidade. Daí nós vamos ver algumas pessoas até mesmo reclamando: eu não tenho o Espírito Santo, não sei o quê, mas está buscando? Está com uma vida de consagração? Está se afastando das coisas do mundo e se dedicando a Deus? Eu estou falando que a pessoa vive em pecado, não, tá, irmãos? Não é isso. Mas, por exemplo, às vezes nós estamos focados em outras coisas, e nós estamos focados em estudo secular. Às vezes nós estamos focados no trabalho. Às vezes nós estamos focados numa reforma da nossa casa. Nós podemos estar focados num monte de coisa e perder o foco de buscar essa sensibilidade para com o Espírito Santo. Daí é muito difícil
alguém conseguir ter intimidade com Deus, sensibilidade à voz do Espírito Santo, se ele não o busca. Até aqui vocês entenderam? Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Que o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração, tá? E que nós possamos aí deixar com que a palavra de Deus venha fluir em nossas vidas, em nossos corações, que não venhamos ser assombrados por equívocos, mas que nós venhamos a ter uma compreensão acertada a respeito das coisas de Deus para as nossas vidas, para nós não vivermos aí atormentados por causa de equívocos teológicos e doutrinários.